Agora, o segundo palestrante, Guilherme Rianelli. A sua palestra terá como tema como os dados de audiência podem ajudar a alavancar financeiramente a sua rádio. Guilherme Rianelli é diretor comercial da rádio JB-FM. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Obrigado, bom dia a todos, prazer estar aqui com vocês, parabéns Mediacom pelo evento, obrigado pelo convite. Eu queria convidar vocês aqui para a gente ter um papo sobre como os dados de audiência e os números conseguem alavancar as nossas vendas, né? Antes eu vou dar não é nem mais um spoiler, todo mundo já falou, dos números que a Gabriela vai apresentar daqui a pouco na pesquisa dela. São números realmente que vão botar uma luz no retrato de como está o rádio aqui no interior do estado. E esses números, eu estou falando isso porque tem muito a ver com o que a gente vai estar vendo aqui. São esses números que conseguem alavancar esses ganhos que a gente vai ter comercial. Então, pode passar, por favor. Bom, segundo o Sempre Meios, o ano de 2023, o rádio fechou com 4,2% de share publicitário. Isso corresponde a um investimento na ordem de R$1 bilhão. Esses dados eles são feitos através de agências parceiras do Sempre Meios. Hoje está por volta de 330. Elas passam esse investimento para o Instituto e esse Instituto calcula o share. A grosso modo, é mais ou menos por aí. Mas a indagação que eu quero fazer é quanto desse 1 bilhão veio para o interior do estado, né? Hoje a gente tem no Brasil aproximadamente 8.200 emissoras. Quantas dessas estão na capital? No Rio, são aproximadamente 216. Vocês sabem me dizer quantas delas estão no ranking da Kantar? Você chuta um número? De 216? Hoje são 19, gente. É muito pouco, né? Vocês não acham que tem muita gente fora desse radar? Você não acha que tem muito dinheiro nessa mesa aí que poderia estar vindo um pouco para o interior? A questão que eu digo é, ou deveria ter mais dinheiro para vir para o interior, né? Eu acho que talvez seja porque a gente está sem dado. Tem muita emissora que não tem número para apresentar, e por isso esse dinheiro não está chegando. Quem sabe o share de rádio não fosse maior, se a gente tivesse esses números, né, para apresentar. Mas você quer ver como é que funciona, né? André, você colocaria seu dinheiro em alguma coisa, algum investimento que você não tivesse informação sobre ele? Assim como o André, eu acho que eu também não, e muita gente dessa sala também não. Então, a gente precisa sair desse escuro, né? Hoje, tudo que a gente precisa é de informação. Isso em qualquer situação de investimento. Vou dar um exemplo aqui, não sei, uma franquia. Se você vai abrir uma franquia, você recebe um relatório enorme, cheio de dados, mostrando para você fazer aquele investimento, você precisa de um capital de giro X, você vai ter um markup Y, você vai ter um break-even de tanto tempo. Então, você vai precisar de informações para estar fazendo isso. Vamos trazer um pouco um exemplo aqui para a nossa realidade, né? Vamos supor que o André tenha uma imobiliária aqui em Campos. Seu target, André, é o adulto qualificado, porque a JB é assim, então vai ser esse. Se eu fosse no escritório do André e falasse que eu tenho uma emissora que é líder em Campos, que a gente tem um público super equilibrado entre homens e mulheres, das classes AB, acima de 30 anos, se eu tivesse, André, um programa de mercado imobiliário que tivesse uma afinidade de 200% com seu target, eu acho que eu teria uma chance de convencimento para você estar fazendo a minha emissora, né? Agora vamos dar um passo atrás aqui. Se eu vou no seu escritório, falo que eu sou de Campos, que eu tenho uma rádio em Campos, mostro para você a população de Campos, se eu não me engano está em 500 mil, se estiver errado aí. Quanto? 600 mil. Não necessariamente todos esses 600 mil escutam a minha emissora. Eu não estou chancelado, né? No exemplo anterior eu estaria chancelado pela Canta, e chancela é importante, porque senão todo mundo é líder, não é verdade? Então, eu acho que eu teria menos poder de convencimento para você fazer o investimento na minha emissora, né? Então, por que, gente, as pessoas fariam isso com vocês, né? Por que elas colocariam o dinheiro em
em algum investimento que ela não soubesse o perfil, não soubesse quantas pessoas aquele anúncio estaria sendo impactado, né? Eu acho que essa é a grande discussão. E eu falo isso porque eu já passei por isso. A gente já comercializou emissoras que a gente não tinha dados, e eu sei o quanto é difícil, né? Eu me lembro que quando a gente começou, a questão era falar, nossa, eu acho que esse pessoal está com a política de negociação muito defasada. Eles estão vendendo só para o comerciante local. Isso é um perigo, porque se você negocia com alguém, tem um cliente que já está com você há muitos anos, esse cara se aposenta, entra o filho dele no ouve rádio, você fica de mão atada, você não consegue reter ele de novo, né? Ou você tem um esforço muito maior, né? Então, assim, a gente, no primeiro momento, a gente quis implementar a forma com que a gente faz lá no Rio, que é muito pautada em dados. Tivemos uma dificuldade danada de entender quem era aquele nosso público, de entender quantas pessoas a gente falava, e, na realidade, vou falar para vocês que a gente não conseguiu. O que a gente fez foi vender conceito, e vender conceito é muito mais difícil, porque você, especialmente se você está na capital, vendendo para o interior, né, as pessoas que você fala na capital, normalmente elas não conhecem o produto, às vezes elas não conhecem a região, então é um tema muito mais complicado da gente tentar viabilizar. Por isso que eu acho que dados você consegue fazer essa venda mais construtiva, né? Então, a gente, lá no Rio, a gente tem um departamento de dados, a gente está sempre municiando bastante o mercado com informações, e a gente sempre tenta, até pelo que a Marina falou aqui, defender o meio antes, né? Então, quando a gente vai numa reunião, a gente leva quem é o rádio, né, com os dados da Canter, para depois a gente falar com quem a gente fala, e só posteriormente a gente fala quantas pessoas a gente atinge, e aí os desdobramentos de target, enfim, você tem várias ramificações dos dados, né? Por favor. Não bastasse tudo isso, a gente tem que se ajustar ao mercado atual, né? O mercado atual, se eu tivesse que definir os anunciantes em uma palavra, seria assertividade, né? Todos eles estão querendo ser mais assertivos, gastando menos. É sempre assim, é o que a gente escuta. Há uns anos atrás, a gente tinha como concorrente de rádio, TV, jornal e revista, basicamente. Hoje em dia, uma infinidade de meios, uma infinidade de veículos chegando nas agências, chegando nos clientes, todos brigando por assertividade a um custo mais baixo. Eu coloquei aqui alguns exemplos, você tem Google, você tem Facebook, Instagram, que são do Meta, né? Streaming de áudio, streaming de vídeo, influenciadores, cada ano que passa aparece alguma coisa, né? E todo mundo querendo a mesma fatia do bolo. Isso é perigoso, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa de dados para a gente poder brigar com essa turma, senão a gente não vai conseguir. Por favor. Quais são os benefícios dos números, né? Eu, particularmente, eu enxergo duas verticais para a gente ter mais embasamento para discutir uma receita ou algum objetivo. A vertical artística, que eu acho que ela te dá um posicionamento, ela te posiciona num segmento, ela te dá um perfil mais fidedigno, e isso dá para o artístico, para o diretor artístico, né, uma possibilidade dele ter um norte para criar um aumento de audiência, que lá na frente isso vai voltar em investimentos, né? Afinal, eu sou do comercial, tudo é grana para mim, né? E a parte comercial? A parte comercial, os números te dão clareza tanto para o anunciante quanto para a gente. No anunciante, ele vai saber com quem ele está falando, quantas pessoas ele está atingindo, qual impacto a campanha dele está gerando ou pode gerar. No lado do anunciante, você vai ter um foco maior na linha comercial, né? Acontece, parece óbvio, mas acontece bastante. Uma rádio popular, às vezes você tem pessoas da força de venda indo em clientes qualificados, né? Isso não deveria acontecer, mas acontece. E por que acontece? Porque você não tem um perfil fiel ali daquela emissora, né? Aqui no interior eu já vi bastante isso. De manhã tem um talk muito popular, à tarde você tem esporte e depois você tem uma música de jovem. Então a rádio ela não consegue ter um perfil muito fiel, e isso às vezes para quem está comercializando é bem perigoso. Os números eles te dão um balizador de preço, né? Se você tem uma emissora que tem uma audiência boa, que você tem um número consolidado, você não precisa entrar naquela disputa comercial com o concorrente, né? Você consegue aumentar o seu ticket médio, você consegue ter mais investimentos, né? E trazer o dinheiro novo. Eu acho que o número ele tem essa potencialidade,
né? Especialmente aqui no interior, eu vejo, e eu vi naquele exemplo que a gente tinha lá, a venda é muito local. E, gente, vocês precisam ir na capital buscar dinheiro. Não tem jeito, o dinheiro está lá, né? E eu não falo só de verba pública, você tem a verba privada lá por exemplo, o supermercado. O supermercado você tem nas regiões do interior, mas 90% dos casos a verba é definida na matriz, e a matriz está na capital. E a agência, às vezes, está na capital. Eu cheguei aqui ontem em Campos à noite, saí da estrada, dei de cara com o açaí. O açaí é uma verba que vem de São Paulo. Então, assim, se você não tiver os dados, você não consegue trazer essa verba para cá. Eu dou o exemplo da JB. A JB a gente não tem rede, é uma emissora regional, só tem no Rio de Janeiro. A gente tem uma base de comercialização em Brasília e tem uma base de comercialização em São Paulo. Tem em outros estados, mas essas são as mais fortes. Esse dinheiro ele vem para cá porque a gente tem número, né? Se eu dissesse para vocês que na JB São Paulo representa quase 30% do meu faturamento, é um número expressivo, né? Então, fazendo uma analogia aqui para Campos, que é o caso, vocês têm que ir no Rio buscar esse dinheiro, entendeu? Agora, eu concordo que esse dinheiro só vai vir se você tiver o que apresentar, senão a gente não vai conseguir. Infelizmente, para a gente ter esse ganho de investimento, a gente tem que demonstrar aonde que esse investimento está sendo feito. Não tem jeito, a gente precisa de dados. Por favor. Há um tempinho atrás, saiu uma pesquisa em São Paulo com as principais agências de publicidade de lá, e 2 dados me chamaram a atenção. A segunda maior motivação de se planejar rádio é segmentação do conteúdo editorial, ou seja, perfil, número, né? 3 das 4 principais métricas na hora de um planejamento de rádio são afinidade, penetração e impactos. Isso são números que você só consegue com audiência, né? Mensurando a audiência. Então, assim, é importante a gente entender o que os mídias estão pensando na hora de programar. Por favor. Lá na JB, desculpa, volta por favor. Lá na JB a gente trabalha bastante com o dado de impacto e o dado de CPM. O dado de impacto é um dado um pouco mais recente do que a Canta disponibilizou. E por que a gente trabalha muito em relação a impacto e CPM? Para a gente aumentar o nosso ticket médio, né? A gente tem uma audiência super forte, então a gente não pode estar baixando a régua na negociação, né? Então, com números, você consegue aumentar o seu ticket e ter investimentos mais robustos. E aí eu trouxe aqui uma fala, pode passar, por favor, Ramon? Eu trouxe aqui algumas falas de pessoas de agências e de clientes do Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia de como dados é importante na hora que está sendo feito esse planejamento e de que forma isso pode incrementar a sua fatia da pizza, né? São só umas 5 ou 4, eu vou ler aqui rapidinho com vocês para a gente poder discutir. A Romana Oliveira é diretora de mídia da agência Macan, do Rio, e ela diz: para definir a estratégia de mídia da W Macan, somos pautados pelo uso de dados, aliados à tecnologia e criatividade. O meio rádio é importante na jornada do consumidor e precisa estar atualizado com os dados de pesquisas para comprovar sua eficácia e contribuição nas campanhas. O Antônio Jorge é presidente do Grupo de Mídia do Rio e ele fala: informação é matéria-prima para a elaboração de um plano de mídia eficaz. Dados, pesquisas de mídia e informações confiáveis são fundamentais. Sem audiência e perfil do ouvinte, o trabalho deixa de ser técnico, dificultando a recomendação do veículo. Então, assim, todo mundo precisa de dados para a gente poder estar planejando o meio rádio, né? Eu fiz questão de trazer aqui até esse exemplo que eu dei do açaí, eu não sabia que eu ia cruzar com ele ali na entrada da cidade, mas eu fiz questão de pegar um exemplo de um gerente de marketing de supermercado. O Princesa, por exemplo, ele tem unidades em Búzios, mas, de novo, o que eu falei lá na frente, a verba é definida lá na matriz, né? E o Valber diz: não há mais sentido em planejar e executar o marketing sem base de dados, principalmente se o assunto for um plano de mídia. Nós, gestores de marketing, operamos através de índices numéricos. Não tem como fazer boas escolhas sem essas pesquisas. Só desta forma a gente pode investir no veículo com segurança, acertar no público correto, sem desperdiçar esforço. Assertividade aí, né?
ser eficaz depende de termos números. Pode passar, por favor. A Selma Leal é diretora de mídia da Nacional e ela conta de governo aí, então é importante a gente estar. A pesquisa de mídia é insumo fundamental para a orientação assertiva do planejamento de mídia, propiciando escolhas e estratégias adequadas para a disseminação de informação. Cada vez mais estamos incluindo no planejamento de mídia no interior do Estado e que não conta com pesquisa regular. Será fundamental esses dados para a recomendação de emissoras, seja de forma assertiva, e aí vale um parêntese, a distribuição de investimentos de acordo com a entrega de audiência. Então, se você tem dados, se você está com uma audiência maior, o seu share também é maior, né? Você vai conseguir ter um investimento mais alto. E aí tem também a Carla Vilela, eu não vou me estender aqui, que é diretora de núcleo de mídia da Artiplan, que fala também da questão da chancela, como é importante você ter a Kantar chancelando o seu número, né? Por falta de informações confiáveis de algum instituto, que é o que a gente falou, se você não tem uma chancela, todo mundo é líder, né? Mas a questão que fica essa é a forma com que pensam as pessoas que planejam aqueles 4,2% de share que a gente falou lá atrás. Então, assim, a gente tem que estar na cabeça desse pessoal, vendo o que eles estão pensando para a gente poder entregar esses números para eles. Por favor. E aqui pode voltar. Aqui eu boto para vocês 3 exemplos, dentre muitos que a gente tem, do que está sendo feito hoje no mercado. Eu entendo que o rádio está andando a passos largos quando o assunto é a eficiência do meio, né? Então, eu trouxe para vocês aqui o ranking de Extended Radio. Extended Radio é uma ferramenta recente da Kantar, e o que ela faz é botar lado a lado a audiência online da audiência offline. Então, notem, são 2 dados trabalhando em prol de um aumento de audiência, né? O streaming hoje já é uma realidade, né? As empresas estão investindo e estão tendo retornos financeiros grandes com a comercialização de áudio digital, né? Seja ele de Alexa, de Smart Speaker, né? Seja ele de app, seja ele de site através do player. Lá no escritório, isso já é uma super realidade. A gente tem um braço lá chamado Grupo Áudio Brasil, que a gente faz toda a gestão de venda de mídia programática de áudio, não só para a gente, como para terceiros. A gente tem emissoras de rádio no Rio, em São Paulo, no Sul, e inclusive no interior do estado, né? São os famosos pré- e mid-rolls, né, que a gente comercializa. E eu coloquei aqui um outro exemplo, que são plataformas de mensuração. Aqui eu botei a Tuned, mas você tem a Analytics, tem uma outra em Santa Catarina que trabalha bem com isso. O que eles fazem? Eles fazem a mensuração do tráfego no site do cliente minutos depois que o comercial foi ao ar. Então, saiu o seu comercial agora, ele mede se aquele site do cliente teve um lift ou não teve, tá? Isso tudo para quê? Para mensurar a eficácia da emissora, para mensurar a eficácia do criativo, né? Se o seu comercial está performando mais o comercial A ou o comercial B, e para mensurar a eficácia do horário, né? Isso tudo, volto a dizer, gente, para quê? Para ter mais assertividade, né? Se o seu comercial B está performando pior que o A, você já troca na hora, né? Você não precisa gastar o término da campanha, ou a grana para terminar a campanha, para você mudar o criativo. Então, assim, isso são coisas que já estão acontecendo. Isso já está no cotidiano, sabe? Não só aqui, como lá fora. E eu nem entrei aqui na esfera da inteligência artificial, que está em ebulição, toda hora acontece alguma coisa. Agora mesmo está tendo a NAB lá em Las Vegas, se vocês entrarem lá, todo dia tem uma apresentação de inteligência artificial. Vou até fazer um merchandising aqui, mas eu acho que vale a pena. O Daniel Stark, ele é o proprietário do site Tudo Rádio, ele está fazendo uma ótima cobertura lá da NAB, então se vocês tiverem interesse, eu acho que vale a pena entrar no site, lá tem bastante coisa legal. Então, assim, para finalizar, o meu recado aqui é que hoje tudo é métrica, está todo mundo em cima de métrica. E a audiência, eu acho que é só o pontapé inicial para a gente começar a mudar esse mercado de interior. Sem os números, fica muito difícil para a gente seguir. Obrigado, vou deixar aqui meu e-mail, se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição.